Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui falando com vocês sobre Carreira em Pauta. Hoje uma pessoa muito querida, muito especial, que é a professora Paula Albero, ou Albeiro, depois ela vai me ensinar a falar o nome dela certinho. Antes disso, eu já quero convidar você a acompanhar a gente nas redes sociais, tanto no canal oficial lá no Instagram da instituição, mas também lá no YouTube. Acompanhe a gente lá no Carreira em Pauta e também lá no Spotify. Você que gosta bastante do Spotify para ir ouvindo para casa, né? Às vezes vai ouvindo, indo para uma aula. Acompanhe a gente que a gente traz aqui muitas histórias bacanas sobre carreira. Acompanhe, não esquece de acompanhar a gente lá, tá bom? Pessoal, então nós vamos falar aqui hoje com a professora Paula, que é coordenadora da pós-graduação. A gente fala bastante de graduação, gente, mas tem pós-graduação, ou seja, continuar estudando. Professora, seja bem-vinda. Professor Alex, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre carreiras, né? E do que a gente sempre gosta, né, de Uhum. fazer e vem fazendo a cada dia. Que é continuar estudando cada vez mais, né? A gente não para de estudar, na realidade. A professora Paula, ela é graduada em licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, lá Mackenzie, né, também. Ela é mestre e doutora em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biológicas lá na USP e também, possui uma vasta experiência acadêmica na área da pesquisa científica. Professora, fala um pouquinho por que que escolheu essa área aí, né, a área principalmente das biológicas aqui, que não é uma área muito fácil de se atuar, né. Como que surgiu aí a ideia de ir para essa área? Na verdade, eu sempre gostei dessa área biológicas, né, professor? E parece brincadeira, né, quando a gente fala, mas todos os vestibulares, na época eu prestei vestibular, e todos os vestibulares que eu fiz em ciências biológicas eu passei. E eu prestei um Olha só, vestibular em veterinária e não passei. olha só, Bem, então eu acho que é biologia que eu preciso passar. acho que é biologia. E aí, eu comecei o curso lá no Mackenzie, né, gostei bastante do curso, a licenciatura, o bacharelado que a gente fazia junto na época, e eu achei que eu ia para lá para a área animal, só que na verdade eu fui totalmente para a área da saúde, Olha né, só. então eu brinco que hoje de animais e plantas eu entendo muito pouco, porque foi o que eu tive na faculdade e fui totalmente para a área da saúde. É. Você sabe quando fala de biologia para mim, né, eu sempre lembro dos professores, principalmente os professores aí do ensino médio, fazendo aqueles desenhinhos, assim, na lousa, e daí explica da planta, do animalzinho, a célula e tudo mais. Você chegou a ministrar aula sobre isso? Cheguei sim. Na verdade, as plantas não, né, mas eu sempre fui para a área da saúde mesmo, então quando eu comecei a graduação, eu já comecei a ir para essa área da saúde, Desenha bem, professor? desenhar as Desenha bem? É, eu sou tudo professor. Ó, você que é da área da saúde aí, eu nunca vi um pessoal desenhar tão bem como o pessoal da área da saúde. Vocês têm aula de desenho? tem. Aí, ó, agora me explicou muita coisa. Hoje eu não sei se ainda existe, mas na minha época tinha, né, desenho técnico. Olha Então só. a gente tem que, tinha, né, que desenhar, fazer o portfólio de alguma coisa, da parte da biologia, e a gente aprende um pouquinho a desenhar assim, né, as células, os DNAs, a Aham. gente aprende. Que legal, que legal. E o que que te levou, assim, a escolher principalmente a área do mestrado e do doutorado na parte de fisiologia? Na verdade, eu sempre gostei dessa área da saúde, e aí eu comecei a me interessar para pesquisa, né. Uhum. Então a gente percebe que na área da biologia, é bastante comum a gente ir para a parte da pesquisa. E eu me interessei, então eu fui atrás de um estágio nessa área, comecei a gostar bastante do estágio, né, e uma coisa que eu falo muito, né, estágio, iniciação científica abre muitas portas para o aluno da graduação, porque foi ali que eu me encontrei. De fato, eu falei: "Não, é isso que eu quero, eu gosto de fazer pesquisa e eu vou ficar na pesquisa". E por muitos anos eu fiquei na pesquisa, né. Depois os caminhos foram sendo um pouquinho diferentes, mas eu fiquei 8 anos e meio na pesquisa. Então realmente é algo que eu sempre tive uma quedinha e Uhum. ficou, né. E ficou. Você sabe que eu acho interessante essa parte da pesquisa, você é coordenadora, né, da pós-graduação na área no presencial, também da parte de internacionalização, enfim, você gosta bastante disso, mas uma coisa que eu acho interessante na área da pesquisa, é porque a pessoa tem que ser muito curiosa, né. Ela precisa tentar achar uma resposta porque daquilo e às vezes vara a noite até ele encontrar pelo menos uma resposta.
E eu tive uma professora que ela falava assim que na área da pesquisa o não também é resposta, né. Sim, eu aprendi muito isso, né. Eu me recordo que no mestrado, eu fiquei 1 ano fazendo experimentos e a gente tem a parte experimental bancada, né, e os nossos orientadores sempre falavam: "É aqui você tem que acreditar que está acontecendo, porque nem sempre a gente vê". Olha Biologia molecular é aquela coisa muito microscópica, então acredite que está acontecendo. E uma vez eu fiquei um tempão sem ter resultados, né, os experimentos davam errado, contaminava. E aí um dia eu sentei na sala dele e falei: "Professor, não dá mais, como que eu vou fazer?". Aí ele falou assim: "O não é resposta. olha que legal. O não é uma resposta para sua pesquisa, não é o que você esperava, mas é o que aconteceu. E é isso que você vai discordar, que você vai descrever agora no seu trabalho, na sua discussão". Eu falei: "É verdade, professor?". Ele falou: "É". E foi o que eu fiz, né. Mas a parte da pesquisa, e daqui a pouco a gente vai falar para vocês quando que deve começar a pesquisa, eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre isso, mas assim, a parte da pesquisa é um pouco de insistência também, né. Vamos mandar um abraço aqui para a professora Luciana, lá de literatura que eu fiz a primeira pesquisa uma vez com ela, e ela brigou muito comigo. E eu acho que eu já contei aqui em um dos episódios que ela falou assim pra mim: "Paula, eu lembro que eu estava escrevendo um artigo", era um artigo, assim, ainda foi na minha primeira graduação, e era na época de você fazer o teu primeiro artigo. Gente, que difícil que é começar a fazer a pesquisa. E eu lembro que eu apanhei muito na fundamentação teórica, porque tinha toda uma estrutura que tinha que seguir e tudo mais. E de verdade, assim, ó, eu lembro que eu levei pra ela umas 5, 6 vezes, eu levava, ela devolvia, eu levava, ela devolvia, eu levava, ela devolvia. A gente vai ficando com raiva também dos orientadores nossos, tá. E eu falava assim: "Mas meu Deus, o que que essa professora Luciana quer, gente, que eu não entendo". Até esses dias eu mandei uma mensagem pra ela. E daí tá. Aí um dia eu cheguei e entreguei pra ela de novo, falei: "Professora, é a última versão, se essa professora não aceitar isso aí, eu desisto". Ela falou assim: "Então você vai desistir?". Aí eu voltei tão chateado pro projeto, e aí eu me debrucei, assim, eu falei assim, eu lembro que fiquei um final de semana inteiro, eu falei: "Enquanto eu não descobrir sobre essa teoria, eu não vou parar de pesquisar". E daí quando eu entreguei pra ela, eu lembro uma frase que ela falou assim: "Você quer que eu faça pra você?". Porque era pique, então assim, os 2 respondem, né, Ah, então se um não faz, o outro tem que fazer. Daí ela meio que me desafiou, ela falou assim: Alex, é o seguinte, então você quer que eu faça pra você? Porque pra mim é fácil, eu vou fazer pra você, se você quiser". E aquilo me marcou tanto na área da pesquisa que eu falei assim: "Cara, é isso". Às vezes a gente tem que se debruçar, e é um trabalho, às vezes, sozinho, e você tem que ser curioso e tem que chegar até o final. Então o que que você me diz, assim, dessa persistência do pesquisador? é muita persistência. E um parênteses, né, professor, na área da saúde, é muita persistência mesmo, até por conta que a gente está numa bancada de laboratório. Então se o seu experimento deu errado, você não pode virar as costas e falar: "Deu errado, eu vou embora". A gente precisa repetir aquele experimento. Então você faz um experimento, você faz 2, você faz 3 e às vezes não dá aquilo que você esperava, e é um dia às vezes do experimento, ou pega um fim de semana, né. Eu trabalhei um tempo com cultura de células, e cultura de células é assim, você dá lá o alimento para ela, né, vou explicar assim em palavras mais fáceis, você dá lá o meio de cultura para ela alimentar e ela vai crescer. Então você calcula mais um tempo que ela vai crescer para você começar a fazer o experimento. Adivinha o que acontecia? Sempre ela crescia no dia bom, no fim de semana, no sábado, no domingo, e lá estava a gente no laboratório para fazer a experimentação, seja sábado, seja domingo, né, ou às vezes era de manhã, às vezes era à noite. Então, o pesquisador ele tem que ter isso, né. A gente vive para pesquisa mesmo, a gente brincava que às vezes tinha colegas de outras cidades que levava colchonete, que às Olha vezes só. passava a noite no laboratório, falava: "Nossa, mas você vai ficar aqui?". "Não, mas o meu experimento vai dar meia-noite e meia, como que eu vou embora e vou voltar?". "Eu vou ficar", Olha e só. ficava, né. Então, Ó, assim, é muita é uma persistência. persistência singular, né, quem é o pesquisador, assim, a gente tem várias pessoas que a gente conhece aqui na instituição, procurem aí para vocês ver, que são orientadores, que são professores pesquisadores, e é impressionante como enquanto eles não acham pelo menos o não, né, o sim às vezes, mas pelo menos o não, ele não para de pesquisar. E para você, assim, qual que é a parte, não vou dizer a principal, mas a que você considera importantíssima? Qual que é a fase primordial de uma pesquisa? Eu acho que é a iniciação científica, né. Quando a gente entra numa iniciação científica, é a primeira porta que se abre para você entrar nesse meio.
Então eu brincava e falava muito e falo até hoje para os meus alunos, né: "Você quer fazer, você vai lá, você vai atrás, você procura, bate na porta, da onde for, do laboratório, do instituto, aonde você quiser", porque, esse contato com a iniciação científica é o que faz você entender o que vai ser aquilo. A graduação, a gente tem a base teórica, né, a gente tem essa base mais teórica, você tem uma ou outra aula prática, mas a prática do dia a dia é só ali no laboratório mesmo de pesquisa. Então, quando você faz iniciação científica, ela vai te abrindo essas portas. Eu falo porque é experiência própria. Eu fiz a minha iniciação científica do meio do ano, né, no meio do curso da graduação, aí eu já entrei, já fiz a minha prova de mestrado assim que eu me formei, no mesmo ano, e depois eu já engatei no doutorado. Então, foi essa primeira porta que se abriu, que eu consegui enxergar o que era pesquisa e falei: "Não, é isso que eu quero fazer, é exatamente isso que eu quero, né, para mim". O que eu acho legal dessa da iniciação científica propriamente dita, é que daí você não tá sozinho, né. Porque quando eu vou falar agora, a professora Paula, ela vai escrever um artigo hoje, eu acho que é meio que sozinho, você fala assim: "Eu vou escrever um artigo sobre tal situação". Então você, com o teu nome já de mestre, doutora, professora, tal, você vai lá colocar a cara a tapa sozinha, tem que saber a etapa onde você vai começar, por onde você vai começar. Na iniciação científica, você aluno que está nos ouvindo, você tem um acompanhamento de um professor. Então qual que é a importância disso, de ter alguém orientando ali? É, você tem esse acompanhamento que é essencial, porque você está entrando naquele momento, né. E esse professor, às vezes, te desperta muitas coisas. É aquele professor que, às vezes, você não esquece nunca mais, né. É o professor que falou: "Nossa, é essa área realmente que eu vou seguir, porque eu gostei muito daquela área, mas aquele meu professor me ensinou muitas coisas". Então sim, tem que ter sempre esse acompanhamento, né. O aluno de iniciação científica não vai fazer nada sozinho, ele tem que ter essa orientação e o bacana é que a gente tem também, é ajuda de outros colegas de iniciação científica também. Às vezes já de outros mestrandos, doutorandos também, né, a gente fala que a parte, aí científica, ela tem um companheirismo muito grande, um acaba auxiliando o outro, né, então assim, se o experimento dava errado, todos chorávamos juntos, né, ninguém chora sozinho. E não tem um pouco de etapa também? Fala assim: "Ó, como todos nós vamos ter que chegar no mesmo resultado, pelo menos um resultado parecido, você faz a experimentação tal, eu faço tal", porque daí você dirime um pouco de tempo, né. Enquanto a Paula tá fazendo isso, eu tô fazendo isso. Na hora que sair o resultado dela, sai o resultado do meu, ela pega a parte que ela precisa, aí eu pego a parte que eu preciso e a gente toca o barco, né. É esse tipo Exatamente. de contribuição. E esse otimiza o tempo também, Hã. né, porque às vezes a gente usa equipamentos, que são caros, substâncias que são caras, então assim, a gente consegue aproveitar o máximo possível. Então eu faço uma parte, o professor Alex vai fazer essa outra parte, depois a gente discute junto, e é exatamente isso. Então, ou seja, você que está nos ouvindo aí, a pesquisa ela não precisa ser solitária, né. Não, Ela não, não. pode uma curiosidade que eu sempre fico, Paula, você que é coordenadora, principalmente de pós-graduação e também da área da pesquisa, que é o seguinte, às vezes a gente escolhe um orientador, e esse orientador já vem com a visão dele. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de ciência disso também, né. Você que quer pesquisar, em que momento que a gente consegue perceber que a gente pode andar com as nossas próprias pernas, assim? Perfeito, professor. É assim, o orientador é uma pessoa que a gente acaba sim tendo que se identificar, né, porque você vai trabalhar com ele talvez muitos anos, né, então é uma pessoa que você se identifica, que você admira, que você sabe que vai dar um trabalho bacana. Sempre dá certo? Não, Hum. né. A gente encontra muitas pessoas que às vezes troca de orientador e tá tudo bem, né, de repente não deu certo com aquela pessoa por N motivos, e eu vou para um outro orientador, né. Então eu acho que o importante é a gente, ter essa sincronia para conseguir ter um projeto bacana, um trabalho legal e conseguir levar ele adiante. Essa sintonia é muito importante. E aí é a maturação de cada um, de cada pessoa, né. "Olha, nossa, agora eu já consigo fazer sozinho, agora eu já". Então eu enxergo que ali para o meio do mestrado, para o final, a gente já começa a ter um pouco dessa autonomia, Uhum. né. A iniciação científica é mais complicado, até por conta de experiência, que a gente não tem muita, né, mas ali para o mestrado, para o doutorado, a gente já consegue. Então, vocês vão ver se de repente alguém for fazer, né, um doutorado,
o orientador ele já é mais um parceiro seu ali, né, ele te orienta, lógico, tem todas as atribuições dele e você a sua, mas, vira uma parceria muito Uhum. bacana, sai um trabalho, né, bem mais fluido, bem mais tranquilo. Né. Então, já que você está dizendo isso, então a gente pode talvez delimitar, assim, que quando a gente está no pique, a gente ainda vai muito do que o próprio orientador defende, né, você tem que meio que ir na linha que ele está falando que tem que ser daquele jeito, Sim, né, pra só lá no mestrado, doutorado, talvez você começa a ter uma voz tua, exatamente. sobre uma Eu visão eu brinco tua. muito, professor Alex, que na biologia, eu fui para a área da saúde, mas a gente tem várias áreas na biologia, né, você tem a parte ambiental, você tem a parte de zoologia, você tem a parte de biologia molecular, e é engraçado que muitos biólogos entram para fazer biologia pensando em biologia marinha, e o sonho dele é trabalhar com golfinhos, né. E aí é muito engraçado, porque você vê o aluno indo procurar o orientador: "Professor, eu quero trabalhar com golfinhos", e o professor olha para ele e fala assim: "Tá, mas eu nunca trabalhei com golfinhos, né, então não adianta eu Oi. querer eu ter uma ideia, aquilo que eu quero trabalhar". Claro, você pode trabalhar com golfinhos, mas você vai ter que ir para uma instituição que é litorânea, você vai ter que ter um professor que tem essa bagagem, né, da parte, oceanográfica, e você vai conseguir. Mas não adianta ter ali um sonho e achar que todo orientador vai conseguir te orientar em relação àquilo. Né. Então o professor fala assim: "Não, eu sou da zoologia, mas eu vou te orientar, sei lá, um outro tipo de mamífero", Hum. né, e não especificamente o O golfinho. O go golfinho a gente deixa para um outro momento. Então sim, eu falo que o aluno entra na linha de pesquisa do orientador, e depois a gente começa a ir soltando um pouquinho isso, nessa. Você acha que essa angústia nossa de sempre procurar uma resposta um pouco mais rápida hoje nas redes sociais, porque vamos ser sinceros, né, você quer saber, sei lá, de que família é o golfinho, saber, sei lá, como que funciona a parte biológica de um golfinho. Você joga no YouTube, você joga no Google e ele já vai te falar. Você acha que essa parte tecnológica hoje, essa facilidade dessa informação, tem afastado um pouco os pesquisadores ou tem auxiliado em algumas partes da pesquisa? Eu acho que se o pesquisador souber utilizar as ferramentas, ele tem muito a favor dele. Hum. Então, porque no passado, como que a gente pesquisava? Era biblioteca, você tinha que esperar, às vezes, um artigo científico chegar uma semana. Olha, eu sou da época da Barça ainda, hein. Eu também. A gente ia na biblioteca, subia as escadinhas da biblioteca, pegar o livro lá em cima, né. Exa Então, o artigo, eu conseguia um artigo, eu conseguia acesso a ele, mas eu esperava esse artigo chegar de um local, sei lá, uma semana. E hoje o acesso é muito mais fácil. Hoje a gente tem repositórios digitais, hoje a gente tem softwares que nos ajudam bastante. Você tem toda a plataformas digitais aí que está muito ao nosso favor. Então, se o pesquisador souber utilizar isso, é muito melhor, né? Eu acho que a facilidade vai fazer com que ele consiga pesquisar melhor. Claro que é tomando um certo cuidado, né? Porque hoje você tem muitas informações, às vezes informações que não são fidedignas, então ter essa visão, eu conseguir separar, né? Mas eu acho que ajuda, sim. No final das contas, acaba ajudando, né? A gente tem que controlar um pouco, né, essa ansiedade e tudo mais, mas eu acho que ajuda. Ah, que bom. É. A professora ela trabalha tanto com a coordenação da pós-graduação, mas também ajuda ali na edição das revistas, né. Fala um pouquinho dessas nossas revistas aí que nós temos aqui na instituição, e como que é agregar isso, porque é professora, que eu sei, aí coordena todos os coordenadores da pós-graduação, né, tudo que é da pós-graduação, coordena a revista e coordena também a parte da internacionalização, né. Então como que é conciliar todas essas demandas? E temos mais o comitê de ética. E ainda tem o comitê de ética, você que vai fazer pesquisa aí na área humana, você tem que ainda submeter na no comitê de ética. Na verdade, assim, é algo que eu sempre falo, né, a gente precisa saber gerenciar o nosso tempo. 24 horas todo mundo tem. Isso. Então, gostar do que faz. Eu sempre gostei muito de estar em sala de aula, eu sempre gostei muito da parte da pesquisa, por isso que eu fui para essa parte da pesquisa. As revistas, né, hoje aqui no UniCV nós temos 3 revistas, nós temos a revista Diversitar, que é a multidisciplinar, nós temos a revista da saúde, que é a revista mais recente, desde o ano passado, e a revista Quid, que é a essência jurídica, que é voltada só para a área do direito. Então, fazer as edições das revistas, eu digo que no começo foi um desafio, porque foi algo novo para mim, mas tem a ver com pesquisa.
tem a ver com toda essa parte de pesquisa. Então foi fluindo de uma maneira que eu fui encaixando nos meus afazeres, você pesquisa, você vai atrás, você busca mais conhecimentos, e deu certo, né. Uhum. O comitê de ética é algo também que nós precisamos sempre ter em mente, que é importante, quem vai fazer um trabalho sempre de pesquisa, que tem seres humanos envolvidos, eu preciso passar esse projeto por um comitê de ética, né. Eu preciso entender se ele está dentro da ética, se eu posso realmente aplicar esse trabalho. Então é algo que a gente tem uma ligação direta, né, com o CONEP, CEP-CONEP sempre, e a gente consegue fazer as avaliações, temos os membros que nos ajudam, que fazem as aprovações. A coordenação da pós-graduação, eh, é algo novo para mim, né, mas é algo que está sendo bastante, proveitoso, é algo que eu estou gostando bastante de fazer. E gerenciar sempre o tempo, né, professor, dá para fazer tudo? Dá, mas a gente precisa gerenciar o tempo para também não ficar se desgastando demais e fazer o que gosta, né. Quando a gente faz o que gosta, eu acho que as coisas andam. É, e só para deixar claro, você que está aí nos acompanhando, na realidade, quando a gente fala assim que ela tem todas essas funções, ela tem essas funções como a responsável, mas você também trabalha com as equipes, né? Você tem a equipe da internacionalização, a equipe das revistas, a equipe da pós-graduação, isso facilita também, né? É, não, gente, eu não faço nada sozinha. Nem daria tempo, né? E a sala de aula eu sei que você tá com o pezinho lá, ó, pessoal, ela trabalha na gestão em que eu estou também, e eu sempre falo para ela: "Professora, pode ficar na sala de aula, mas tem que dar conta aqui também". Daí ela fala: "Não, mas na sala de aula eu quero ter lá pelo menos uma aula ou 2 aulas". A gente que gosta de aula, né, não tem É o contato com o aluno, né, é, professora, a legal. gente preza muito, é muito bacana, né, esse contato com as pessoas, o ensinar, né, e é gratificante, né, porque às vezes você vê lá o aluno que vem falar que sua aula foi boa, que a sua aula é assim, que a sua prova foi difícil, mas tudo bem, você ensinou, então isso é muito legal. É legal, é legal. E o que eu tenho percebido, essa aproximação, e a gente acaba se identificando muito com os professores, é é justamente para a área da pesquisa. Quando você gosta muito de um professor, você quer saber muito o que ele defende, o que ele fala. E eu tenho percebido, por exemplo, na educação à distância, muitos professores assistem uma aula, perdão, muitos alunos assistem uma aula de um professor lá, mesmo que seja online, ou lê um material e quer entrar em contato com aquele professor. A gente, inclusive, tem bastante aluno que está na iniciação científica, mesmo na educação à distância, né? Sim, temos sim. Nós temos o programa, né, de iniciação científica e nós temos inscrições de alunos presencial e aluno EAD, né? Inclusive a gente trabalha até com bolsas de alunos EAD também e presencial. Então tem essa busca, tem essa procura, porque eu acho que é esse aluno que se identificou com aquele professor, ele admirou ou admira aquele professor e ele vai atrás daquele assunto. E conversando com esse professor virou um projeto. Vira um projeto, é verdade. Professora, e essas transformações que a gente está vendo tecnológica, o que que ela vai impactar, o que ela já tem impactado na área das ciências biológicas, assim, na formação dos nossos profissionais de ciências biológicas? É, nós não temos como fugir mais disso, né, eu acho que o profissional hoje de ciências biológicas, ele precisa estar integrado em tudo isso, ele precisa entender que ele tem que saber sobre tecnologia, né, então, na biologia, a gente tem muito o que a gente chama hoje de bioinformática. E a bioinformática, ela cresceu absurdamente, né. A genética molecular, a genética, de populações, tudo isso está envolvido muito com parte de tecnologia. Hoje a gente tem muitas ferramentas, em 3D que a gente consegue ter, o mapeamento, né, a gente consegue fazer também mapeamento genético. Esses dias eu estava falando em aula que hoje você tem mapeamento genético, professor, não só para saber se um futuro bebê vai ter algumas doenças, mas hoje a gente tem mapeamento genético, por exemplo, nutricional, o senhor sabia? A gente tem mapeamento genético, por exemplo, se eu quiser, se nós, quisermos fazer aqui uma reeducação alimentar, quais são os alimentos que são mais propensos ao senhor comer ou eu? Olha Né, só. então assim, eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer, Não é o mesmo alimento para é nós o mesmo 2. alimento Olha para só. nós 2. Através do nosso mapeamento genético, que é um mapeamento grande, ele é extenso, ele vem lá colocado tudo o que é mais propenso para Mas isso você. aqui, ó, é ótimo. Você que está nos assistindo aí, fica assistindo esses videozinho no TikTok, lá no Instagram, e daí fala assim: "Ó, para emagrecer precisa
comer tal coisa e tal coisa, tal coisa e tal coisa. Depende então, né, professora? Depende da biologia da pessoa que está envolvida ali. Né, a gente fala muito disso na biologia, na genética, né, porque até uma medicação, até um fármaco, um simples analgésico ou anti-inflamatório, não é igual para mim e para você. É. E daí a gente fica assistindo essas coisas lá, e esses dias meu personal estava brigando comigo, né, porque agora tá na moda desses vídeos aí de: "Ó, se você fizer tal exercício, você vai ter uma barriga desse jeito. Se eu tiver tal exercício, você vai ter as costas desse jeito". E ele falou a mesma coisa pra mim, falou: "Ah, tá, e você acha que você vai ter as costas desse jeito, o braço desse jeito? Tem toda uma biologia envolvida, tem uma genética, ó. Pra esse o exercício serve dessa maneira, por isso que é importante, é legal assistir esses vídeos, mas é interessante você também procurar os profissionais que trabalham nisso. Porque daí ele vai falar: "Ó, isso aqui dá certo para uma pessoa assim, uma pessoa assado". Agora, para você é o outro tipo de exercício. Então, na biologia, na alimentação também funciona assim, né. Não adianta a gente ficar só assistindo os vídeos lá que deu certo para um, que vai servir para todo mundo. Que legal, professora. Muito bacana essa experiência. E qual que é o perfil dos novos profissionais da área de biologia que você vê, assim, não só para a área da pesquisa, mas que vai atuar futuramente? Porque, hoje a gente está vivendo quase numa era que as pessoas querem se automedicar, autopesquisar, e eu sei fazer isso porque eu assisti tal coisa. Qual que vai ser o futuro desse profissional? Qual é o perfil desse profissional de ciências biológicas? É, esse profissional ele precisa ter esse cuidado, ele precisa ter esse discernimento, né, o que realmente funciona, o que não funciona, e entender essas ferramentas todas que a gente tem à disposição. Então, é um profissional que ele vai ter que, estar de acordo com essas ferramentas digitais, ele vai utilizar, não tem como, a gente não tem mais como fugir disso, mas ele conseguir ter um senso crítico de realmente isso serve, isso não serve, eu vou para essa linha, eu não vou para essa outra linha, né. Um pouco o que o professor Alex acabou de dizer, eh, a gente tem que ir atrás dos outros profissionais também. Eu vou ser um bom biólogo, eu sei a minha linha, o que eu vou fazer, mas eu vou consultar um outro profissional da saúde também. Eu preciso de nutrição, eu vou atrás do nutricionista, eu preciso fazer o exercício, eu vou atrás do educador físico, do fisioterapeuta, cada um na sua área, E né. você sabe que daqui a pouco você continua, a professora continua, eu não quero te interromper, mas eu quero contar uma experiência sobre isso. Logo depois da pandemia, depois eu não vou mandar fotinha minha não, mas se vocês pesquisarem, a Paula já viu, eu estava pesando 110 quilos, 110 quilos. E logo depois da pandemia, quando abriu a possibilidade das academias voltarem a funcionar e tudo mais, eu comecei. E olha, foi muito difícil voltar ao peso que eu tinha, porque eu sempre fui mais magro e tal. Eu só começou a dar resultado quando eu comecei a procurar os profissionais específicos. Eu achava uma bobeira esse negócio de personal, falava assim: "Ah, o cara vai ficar ali só olhando, né, a pessoa vai ficar ali só olhando eu fazer um exercício e recebendo". Ah, comer, é só eu comer mais salada, é só eu comer mais, né, carne ao invés de arroz e feijão, tal, tal. E olha, eu passei de verdade, passei um ano fazendo academia e comendo menos, e nada funcionava. Só começou a funcionar quando eu comecei a profissionalizar os meus treinos e também a minha alimentação. Então eu fui atrás de um nutricionista, verifiquei qual que era o que que eu tinha que comer, o horário que eu tinha que comer, daí aí minha mente abriu. E mesma coisa do personal, qual é o exercício que eu vou fazer hoje, qual é o exercício que eu vou fazer amanhã, não é qualquer um, tal. Então é a importância disso que você está falando, de procurar os profissionais específicos, né. É, porque como hoje a gente tem tudo nas redes sociais, as pessoas acham que vai ver um vídeo e já sabe, e que para ela funciona. Não, o que funciona para um nem sempre funciona para o outro. E não é vendo um vídeo que a gente vai aprender, né. Eu tenho informações importantes, mas eu preciso ir atrás do profissional. Então é exatamente isso que o senhor falou. A hora que eu tenho uma alimentação correta, acompanhado por uma pessoa que é especializada naquilo, a minha alimentação ela vai andar melhor, meu organismo vai responder Né, aquilo. e informação é diferente de conhecimento, né. Exatamente. A professora que é da pesquisa, eu tô tentando fazer uma moral aqui, tá. Formação é diferente de conhecimento, né, saber conhecer. E o biólogo tem que estar atento a isso. Então esse é o perfil do novo profissional da área de Exatamente, é. biologia. E aí
Seguindo um pouco mais, a gente tem, por exemplo, os biólogos hoje ambientais, que também está muito em alta, né. Legal. E a gente tem aí ninguém mais trabalha sozinho, né, pessoal. Então, assim, biólogo trabalhando com engenheiro, trabalhando com agrônomo, trabalhando com outros profissionais, porque é a tal da interdisciplinaridade, né. Então o biólogo, ele vai fazer ali a avaliação de um solo, por exemplo, para fazer uma construção de um futuro prédio. Precisam ter os 2 profissionais trabalhando em conjunto. Eu acho que a gente nem consegue mais viver nessa era de que um profissional é sozinho, que ele tá dando um laudo lá sem pedir opinião de ninguém, né. Acho que não tem mais isso. A gente tem essa especificidade do mundo que a gente está vivendo, né, de se unir com os outros e tudo mais. E daí eu quero te perguntar também, já que você tem várias áreas ali, né, na parte da pesquisa científica, e daí é um pouco difícil até de falar sobre isso, a gente está vivendo a era do fake news, né. Alguém fala uma notícia pra gente não sabe se aquilo é verdade, às vezes parece verdade, às vezes o que parece mentira é verdade, enfim, a gente tá bem confuso. E a parte da pesquisa científica, como que ela pode contribuir para essas veracidades da coisa, a evidência, né? A gente hoje parece que as pessoas que não estão na área da pesquisa estão cada vez menos procurando por evidências. O que que essa parte da pesquisa científica contribui para a veracidade dos fatos, para as evidências? Para a gente ter uma publicação de um artigo científico, ele passa por toda uma avaliação, ele passa realmente, por verificações. Então é o que eu falo para os alunos: você quer ter uma informação importante, você quer ter uma informação, vá direto a artigos científicos, a sites acadêmicos, né. Porque assim, informações a gente tem para todos os lados, como o professor acabou de dizer, só que até que ponto ela é verdade ou não é, né. Hum. Será que é fake, será que não é? Então, assim, quando eu pego um artigo científico, não que não possa ocorrer, né, professor, hoje qualquer área vai ocorrer, infelizmente, mas é menos, né. Uhum. Então, quando eu tenho a publicação numa revista científica renomada, com impacto, eu sei que aquilo é verdade, ou a grande maioria das vezes. Então, eu quero informação, eu vou no artigo científico, eu vou na parte acadêmica, que aí realmente eu vou ter uma informação fidedigna, né, e não ver uma revista qualquer, ou um site que eu não sei se é confiável, né, uma notícia: "Ah, me falaram", né, cuidado, né, te falaram, então vai ali numa parte específica, científica, pesquise de fato, e aí você consegue rebater se é verdade ou não aquela informação, né. Você sabe que a professora sabe que quando nós, começamos a fazer essas verificações, a gente vai ficando mais crítico, né. Vou dar um exemplo, quando eu era adolescente, eu assinava aquela revista Super Interessante, você lembra dessa revista? Ainda tem, eu acho que tem, né, acho que deve ter. Mas a revista Super Interessante, o próprio nome já diz, ela sempre trazia fatos curiosos. E eu lembro que eu sempre discutia, assim, com a minha professora de biologia, falava assim: "Ah, porque dá pra fazer isso", ela falava assim: "Calma". Lá eles usam sempre assim: "É possível que", né, "em uma experimentação é possível que", ele falou assim: "É uma revista interessante para se ler, para passar tempo? É, mas você precisa se aprofundar mais, né, é uma revista apenas interessante, se acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa", mas não houve uma experimentação. Porque eu lembro que uma vez eu fui tentar citar a revista Super Interessante, você tá rindo, né, no meu artigo e quase que eu apanhei da professora, falou: "O quê? Você só falou Super Interessante?" Nada contra a revista, gente, pelo amor de Deus, mas é que tem que ser um pouco mais Eu acadêmico. tô rindo porque eu brinco isso com os meus alunos, não vem me fazer citação de isto é e super interessante, porque não serve pessoal, eu preciso de dados científicos, É. né. E é interessante de fato, só que eu vou mais a fundo para ver se aquela informação realmente é verídica, né, hoje. Então é o que eu sempre falo, a gente tem que ter senso crítico. Correto. Eu preciso aceitar todas as informações que eu ouço, que eu leio? Não, eu preciso ir atrás. Depois que eu fui atrás e realmente eu consegui verificar, agora eu posso discutir e falar: "Não, isso está certo, isso não está certo", né, e até debater. E aí a pesquisa nos traz muito isso, né, a gente debate muito na pesquisa, a gente, tem essa vontade À de vontade, debater, é. né, sempre. Bom, e para quem quer seguir essas áreas, né, da área tanto das ciências biológicas, da área da pesquisa, ensino no ensino propriamente dito, ou até mesmo no mercado de trabalho, o que que a Paula traria para nós, assim, o que que a professora Paula traria para nós, assim, de dicas? "Ó, você quer seguir para essas áreas, faça isso". Qual que é a tua ideia? Acho que todo mundo tem que ir pra essa área. Vocês da área da saúde,
da áreas biológicas sempre quer puxar a gente para o lado, né. É isso. Olha, eu acho que a gente precisa saber onde a gente está entrando, né. Então, por exemplo, na área das ciências biológicas e da saúde juntamente aí, eu preciso entender que eu vou lidar com pessoas. Eu vou lidar com saúde das pessoas, eu vou lidar ou com a saúde de um animal ou até de uma planta, né. São seres vivos que eu vou estar ali o tempo todo, então é um cuidado diferente, é um cuidado que eu preciso ter mais a fundo, principalmente quando a gente fala de seres humanos. Então, é algo que a gente se preocupa muito hoje em dia em dar aula, para o aluno sair com essa noção, né. Eu vou ser um profissional da saúde e eu tenho que ter a ética, eu tenho que ter todo esse meu conhecimento, e para ajudar essa pessoa, né, eu vou ajudar da melhor forma possível. Como um educador, como um professor, eu sou suspeita em falar também, né, professor, porque, há quantos anos em sala de aula e não consigo sair de sala de aula, e vou contar um segredo para o senhor, eu não queria dar aula. É mesmo? Pesquisa, Olha só, eu já fiz entrevista aqui com gente que falou assim que não queria dar aula, que tinha vergonha, e hoje é professor. Não, eu estava fazendo pesquisa, porque eu queria ser pesquisadora. Olha só. E eu estava dentro do laboratório, né, na época do mestrado, e uma colega estava indo para fora fazer um pós-doc, falou assim: "Olha, eu estou saindo da instituição que eu trabalho, eu vou indicar você para dar aula". Eu falei para ela, eu falei: "O quê? Não, eu vou dar aula". "Mas Paula, você está fazendo mestrado". "Não, mas eu vou fazer pesquisa". "Não, mas o mestrado é para você ir dar aula também, é uma experiência bacana". Falei: "Ah, tá bom, vai, vamos lá, eu vou". Como que é? Fui fazer todo o processo seletivo, passei e tal. E aí, nunca mais parei, professor. Olha s Desse dia que eu entrei na sala de aula, você tem aquele frio na barriga, né, aí você estuda. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu estudava muito para dar as primeiras aulas, porque é fácil, gente, não é fácil, né. No começo, a gente tem dor de barriga, a gente passa é mal, verdade, é verdade. passa noites estudando. Às vezes a gente fala alguma coisa equivocada na sala, daí você volta pra casa e fala assim: "Meu, eu vou me corrigir amanhã sem falta, a primeira coisa que eu vou falar é", porque a gente foi e estudou, né, sobre aquele assunto. Exatamente, então você vai e se retrata com os alunos: "Ó, pessoal, isso aqui não era isso, era aquilo", né. E tá tudo bem, a gente Tá aprendendo junto, você né. está aprendendo junto, eu falo isso até hoje em sala de aula, que eu aprendo junto com os alunos. A gente nunca sabe tudo, né, dependendo da sala que você vai, eu sempre falo: "Eu vou na enfermagem, quer saber de doença, eu vou na fisioterapia, quer saber de reabilitação, eu vou nas ciências biológicas, quer saber de bicho", e a É, gente não sabe de tudo, exato. né. Então isso é importante, a gente ter esse discernimento e gostar do que você faz, né, porque, eu acho que ensinar, ser o professor na sala de aula, tá muito daquilo que você realmente quer. E vai levando para a pesquisa também, É. né, então a pesquisa ela acaba, é para todos? Talvez não, mas por quê? Você tem que ter esse senso de curiosidade, de investigação, de buscar É. informações. Eu acho interessante a parte de biológicas e também na área da saúde, de modo geral, como que as pesquisas contribuem para a gente achar respostas cada vez mais rápido em algumas demandas, né. A pandemia está aí, né, você que se passou por esse momento da pandemia, provavelmente passou, né, está nos assistindo aqui, está na graduação, e, como que a ciência foi rápida ali, se você for considerar em questões históricas, como que ela foi rápida para achar uma solução. Daí tem gente que fala assim: "Ah, mas demorou, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos para chegar na vacina". Gente, isso na área da saúde é um avanço incrível, Incrível. incrível. Muito. É porque pesquisa, professor, quando a gente fala: pesquisa de 10 anos atrás", não é uma pesquisa antiga. 10 anos na pesquisa não é. O cara passou 10 anos pesquisando, é uma coisa rápida. Exato. Então você imagina 2, 3 anos, uma pesquisa que o senhor está falando aí, é extremamente rápido, Extremamente rápido. gente, é muito rápido, né. E E é por isso, inclusive, que causou muita dúvida, né. sim. Será que funciona? Será que não funciona? Porque foi muito rápido, mas a gente não pode esquecer também que a própria a área da saúde, ela evoluiu também. Muita gente partiu daqui, mas esquece o tanto de estudo que já teve, quantos anos já não teve de estudo para trás, né? E o que nós já conversamos hoje também, né, a tecnologia ajuda muito nisso. Hoje eu consigo ter agora aqui na minha mão, se eu quiser daqui uma hora, 50 artigos científicos. Aham. Por um repositório, uma revista digital, um software, a gente consegue. Antigamente você precisava esperar um tempão para conseguir um artigo científico, Sair numa sair revista, numa revista, né, então assim, e você artigo uma revista impressa. impresso, exatamente. Eu lembro que no mestrado eu estudei um assunto que tinha muitos artigos em chinês. E eu falava: "E agora?", falava para o meu orientador, ele falou: "Então, ou você traduz, Ou você ou espera alguém traduzir. ou não dá para usar esse artigo". E esse ali é o
o resumo era muito bacana, ia me ajudar muito, mas como que eu ia ler um artigo em chinês, Né, né, e só tinha em chinês. olha só. Então, é algo que evoluiu muito. Hoje você tem muito em inglês, em espanhol, em português, e isso facilita muito para nossa vida, né. Professora Paula, eu ficaria aqui conversando contigo um tempão, porque é muito muito legal ver o teu conhecimento, todas as formações que você tem. A professora tem nos ensinado muito, a gente só tem a agradecer. E fala um pouquinho, assim, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, em algum lugar, enfim, como que ela faz, deixa as suas dicas aí, as suas palavras finais. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade dessa conversa. Se pudesse, a gente faria muitos outros, porque é muito bacana sempre falar da profissão que a gente gosta, que a gente escolheu. E, pessoal, vocês podem me seguir aí pelas redes sociais, né, no Instagram, no próprio Unicv da pós-graduação, né, a gente tem o Instagram da pós-graduação também, e eu fico à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar e vir para pesquisa, né. E vai fazer pesquisa. Pessoal, muito obrigado por você acompanhar a gente aqui nesse bate-papo sobre a nossa carreira em pauta, Carreira em Pauta. Acompanhe a gente nas redes sociais, lá no canal oficial do Instagram, acho que é importante você seguir, porque a gente sempre coloca novidades lá. Também no canal do YouTube, curte, segue a gente lá, porque daí fica mais fácil para você encontrar os novos episódios. Também no Spotify, você que vai para casa ou vai para aula, ouvindo, vai ser muito importante. Sucesso para vocês e vejo vocês na próxima Carreira em Pauta.